na minha opinião, é a arte de decidir. Decidir onde os recursos públicos serão aplicados. E eles serão aplicados naquilo que for prioridade na construção da cidade que nós queremos. Então, em primeiro lugar, o modelo de cidade que nós queremos é um modelo de cidade que valorize o servidor público e não os terceirizados. Nós não podemos achar que o Rio de Janeiro tem solução quando se cria um abismo enorme entre um terceirizado e um servidor, onde a rede paga para alguém na saúde, um servidor da saúde, de 2 a 3 mil reais e paga para o terceirizado fazer exatamente a mesma coisa, de 7 a 15 mil reais. Isso cria um abismo enorme entre dois profissionais que desempenham a mesma função dentro da mesma rede, que é a rede pública de saúde, agora também nas creches. Então, nós queremos um modelo que valorize o servidor público, e isso é possível, porque se nós estamos ainda distante do limite da lei de responsabilidade fiscal, isso demonstra que nós temos como acompanhar uma política de valorização dos servidores e até mesmo promover concurso para outras carreiras ou ampliar as carreiras que já existem. Um grande problema do Rio de Janeiro é a questão da mobilidade urbana. E nós não podemos achar que investimento em BRT, que nada mais é do que realimentar o sistema de ônibus na cidade do Rio de Janeiro, pode ser o caminho para o futuro. Não é. É um sistema que já nasce quase morto, né? Vai melhorar um pouquinho? Vai. Mas o que é BRT? É ônibus articulado. E detalhe, ônibus articulado em linhas já existentes, um modelo novo que não passou por licitação, um modelo novo que vai racionalizar, pretende racionalizar sem redução de tarifa. Então, racionalizar com ônibus não representa nenhum benefício para a população, nem benefício tarifário e nem benefício do ponto de vista da mobilidade urbana. Porque se a gente pegar, por exemplo, os principais trechos que vão receber esse BRT, né, você pega ali o trecho da Barra da Tijuca, da Avenida das Américas, não existe BRT que reduz pistas. Só faz sentido fazer BRT para ampliar a pista. Se você chega em Bogotá, por exemplo, você vai ver que lá tem linha exclusiva de BRT, mas em compensação, você tem para automóvel de 5 a 7 pistas. Aqui não. Você tem a Avenida das Américas, onde você tira uma pista de automóvel e reserva essa pista para construir ônibus articulado. Que se um ônibus desse enguiçar ali, para tudo. Porque não tem sequer como desafogar, né? Não tem como sequer um carro de reboque entrar ali, um outro ônibus articulado vai ficar empacado, porque a canaleta é alta, não tem como o ônibus sair por cima. Então não é um modelo inteligente, não racionaliza, não é um modelo do futuro, foi adotado em Curitiba há 20 anos atrás, e nós não podemos achar que a solução para o Rio de Janeiro, uma cidade com uma população muito maior que a de Curitiba, a gente esteja adotando hoje uma solução de 20 anos atrás lá, quando lá eles já estão revendo esse sistema, que as cidades crescem. Então, na verdade, nós deveríamos aproveitar o momento onde esses recursos das Olimpíadas estão sendo investidos e escolher projetos novos, projetos modernos para a mobilidade urbana. E nós temos vários exemplos. Nós temos exemplos de VLT, que aliás VLT se integra muito melhor ao sistema de trem e ao sistema de metrô do que o BRT. Né? Você olha Londres e várias outras cidades do mundo, você vai ver como o VLT se integra muito melhor nesses sistemas do que o BRT. Rio de Janeiro tem hoje a cidade mais de 7 mil ônibus em circulação. Então, para toda a frota de ônibus que nós temos hoje em circulação na cidade do Rio de Janeiro, nós teríamos que plantar por ano o equivalente a 12,5% do território da cidade. Isso significa que em menos de uma década nós teríamos que arrancar as casas, os prédios, os viadutos para estar plantando árvore, ou seja, não existiria mais cidade, só existiria árvore. Tamanha é a poluição causada por esse sistema de ônibus que nós temos hoje em circulação na nossa cidade. Então o Rio tem solução? Tem, mas nós precisamos repensar, e não dá para repensar uma cidade sem colocar em pauta a questão ambiental, que é tão importante, ainda mais no ano em que a cidade do Rio recebe uma conferência da ONU tão importante,
como essa que nós vamos receber, que é a Rio+20. Assim como não funciona abrir espaço de desenvolvimento infantil, onde existe tudo menos desenvolvimento infantil. Porque se você visita esses espaços, e eu já visitei vários deles, o que você encontra são crianças dormindo dentro da sala de aula, né? Ou jogando bola. Na sala de aula tem uma bolinha onde fica brincando. O papel da creche, o papel da pré-escola é justamente iniciar um desenvolvimento da criança, né? Eu costumo dizer que a criança ela tem um HD, né? Vazio, que está ali para receber informações e aprender. Então, se ela entra lá numa escola, ou no ERIS, como eles chamam agora, e não tem esse desenvolvimento, então não adianta. Vira ali um espaço onde as crianças ficam esperando a mãe e o pai chegar para buscar. É só um espaço onde a mãe pode deixar a criança para ela ir trabalhar. E, na verdade, a função não é essa. Assim como na saúde, né? O que nós estamos vendo hoje, né, é um prefeito preocupado em fazer unidades de saúde. Então ele se orgulha em dizer, olha, criamos 52 clínicas da família na cidade. Ampliamos a cobertura do programa de saúde da família de 3% para 35%. Primeiro, eu questiono esses dados, porque PSF não é o que eles estão construindo. O programa de saúde da família é a atenção direta à família. Não é montar uma estrutura como eles estão montando clínica da família e diz o seguinte, olha, eu atendo 2 quadras à minha direita, atendo 2 quadras à minha esquerda. Se você mora na terceira quadra à direita, você não pode mais ser atendido, porque esse raio de atuação. Aí eles calcularam 52 clínicas da família, o raio de atuação que tem no entorno, a população que tem no entorno, então chegamos a 35% da população atendida pelo PSF. Não estão sendo atendidas, porque são estruturas bonitas, são estruturas caras e são estruturas que não funcionam. E não funcionam porque falta o principal. Uma pessoa que está doente, ela precisa de médico. Então não adianta você ter uma estrutura bonita, uma estrutura com ar-condicionado, se falta o principal, que é o médico. E pior do que isso, pior do que abrir essas novas estruturas, é substituir essas estruturas novas pelas estruturas antigas. Por quê? O programa de saúde da família, ele prevê, primeiro, a atenção básica, nível 1. Segundo, a atenção intermediária, que seria o nível 2, que seria o equivalente a posto de saúde ou unidade de pronto atendimento, UPA. E serviços mais especializados, que seriam os hospitais, que seria o nível 3. Acontece que eles estão substituindo o nível 1 pelo 2. Ou seja, eles chegam num lugar que tem um posto de saúde, abre uma clínica da família do lado do posto de saúde e fecha o posto de saúde. E aí, quando ele fecha o posto de saúde, ele cria um problema enorme, porque um posto de saúde tem 12 especialidades, enquanto a clínica da família tem apenas 3 especialidades. Então a população chega lá, não consegue o atendimento e não tem mais as 12 especialidades que ela tinha. Então você não tem como dar solução. Então ali você recebe a pessoa, encaminha para a UPA, que encaminha para o hospital, e fica esse ciclo vicioso que a gente vê no Rio de Janeiro. Eduardo Paes está perdendo uma grande oportunidade, porque eles dizem o seguinte, olha, nunca antes na história do Rio de Janeiro houve a unidade dos 3 governos, governo municipal, governo estadual e governo federal. Nunca antes na história do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro recebeu tantos recursos federais como vem recebendo, né? Quem quiser ter crítica ao Lula pode ter, mas ele mandou dinheiro para o Rio. Quem quiser ter crítica a Dilma pode ter, mas ela manda dinheiro para o Rio, aprova projetos do Rio. Então não falta dinheiro, falta prioridade nos projetos e falta saber para onde está indo esse dinheiro e a quem está servindo toda essa unidade. Porque essa unidade toda tem criado, primeiro, monopólio dos prestadores de serviço. E aí nós estamos vendo agora, o escândalo Cachoeira vai invadir o Rio de Janeiro. É um escândalo que vem federal, estadual, municipal. Empresa Delta, esquema federal, estadual, municipal. Dentre tantas outras que estão fazendo seus consórcios, né? Na verdade, essa unidade
cidade dos três governos virou um grande consórcio de poucos empresários que dominam e comandam as principais obras e os principais serviços do governo federal, do estado e do município. Se você quer entrar, você não tem condições, porque eles estão de tal forma unidos que agressivamente podem até conseguir oferecer preços melhores. Mas o que a gente está vendo não é nem isso, não é nem preço melhor. O que a gente está vendo é o contrário, o aumento da dispensa de licitação, o aumento das obras emergenciais, que é onde a gente sabe que existe uma facilidade muito maior para desvio de recurso público, né? Quando você usa esses mecanismos de obras emergenciais e dispensa de licitação. Então, o Rio de Janeiro tem solução, sim. Primeiro, definindo o modelo de cidade que nós queremos, incluindo a participação das pessoas e olhando uma administração muito mais voltada para as necessidades das pessoas do que para as grandes obras e os grandes investimentos. Porque os grandes investimentos, eles vão acontecer independente de quem seja o próximo prefeito, porque são acordos assinados, são pacotes assinados, até por causa das Olimpíadas. Então, se amanhã o prefeito for o Rodrigo, se amanhã o prefeito for o Freixo, amanhã se o prefeito for o Otávio Leite, for as Pazas, for o Eduardo, as grandes obras, elas vão continuar. Agora, os projetos, eles podem ser diferentes. Os projetos podem e devem ser diferentes.